Bom dia, bem-vindos a mais um Repensamentos, conversas sobre o mundo pós-pandemia. O nosso convidado de hoje é formado em Engenharia e Gestão Industrial pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Tem cá passado muitos da Nova. Em 2011 foi cofundador da ZevTech, uma empresa dedicada à comercialização de soluções de mobilidade elétrica, sobretudo motociclos. Em termos comunitários, é co-administrador de 2 fóruns, ou fora, dedicados aos automóveis, um deles o primeiro fórum de híbridos em Portugal, já desde algo como 2006. E administra também vários grupos das redes sociais com temáticas ligadas à mobilidade elétrica. Foi também um dos principais pressionadores para a rede Mobié passar a permitir o carregamento de motos elétricas. Em 2019, foi um dos fundadores da Charge Surfing, que ele já nos vai explicar melhor o que é. Para falarmos de mobilidade elétrica em geral e de motociclos em particular no mundo pós-Covid, bom dia, Sérgio Almeida. Bom dia, António. Tudo bem? Disse tudo bem? Obrigado pelo convite. Sim, sim. Está tudo correto. Tudo bem. Estás a precisar dos serviços de um barbeiro, estou a ver. Exatamente, bastante. Ainda não houve tempo. Olha, antes de mais e antes de perguntar, antes de pedir para nos explicares melhor o que é Charge Surfing, e a propósito disso tu precisares de serviços externos, como é que tens estado a passar esta fase? Felizmente, olha, não conheço ninguém diretamente que tenha apanhado o Covid, né, que esteja doente. Sei de alguns casos, obviamente, através de outras pessoas. Mas de resto tenho passado bem. Felizmente tenho boa companhia em casa e então é mais fácil passar com boa companhia, não é? É verdade. E em termos de trabalho, tem sido remoto, não é? Sobretudo. Sim. Tive que sair umas vezes, mas se calhar 3 ou 4 no máximo. A maior parte tem sido remoto. Ok. Então, antes de mais e antes de passarmos para o futuro, explica-me primeiro, não é que eu não saiba bem, mas pronto. A Charge Surfing é um projeto recente, começou em 2019, na altura antes de aparecer tinhas-me dito que ele vinha aí e que ia ser um bocadinho uma pedrada no charco. Explica-nos lá o que é a Charge Surfing. Então, a Charge Surfing é uma startup, não é? Que só começou o ano passado, em que o objetivo é sermos uma rede complementar à rede pública. A rede pública tem um local para estar, digamos assim, tem os seus próprios utilizadores, mas achamos que faz falta uma rede privada e, neste caso, uma rede privada que, ao mesmo tempo, funcione um pouco como um serviço quase de comunidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa, obviamente, mais virado para as empresas, porque podem passar faturas também em termos fiscais, é uma solução que qualquer empresa com um espaço privado ou uma pessoa que possa passar fatura, que esteja registado nas finanças, pode colocar um ponto de carga no seu espaço, seja um ponto de carga rápido ou um ponto de carga normal, carga AC, e através disso disponibilizar, obviamente, esse ponto de carga a todos os utilizadores. Mas neste caso funciona só num espaço privado e não num espaço público. E achamos que faz falta porque a rede Mobié tem os seus problemas, agora está a desenvolver-se melhor, mas não é suficiente. A verdade é que nós estamos a ver que aqui há um desenvolvimento na mobilidade elétrica e de vendas de veículos elétricos que tem sido brutal. E até nesta pandemia nós observamos isso. Os veículos elétricos foram os que menos caíram, foram os que mais se mantiveram em termos de vendas. E acreditamos que isto é aquela coisa da galinha do ovo, não é? Se não há rede de carga, também não há veículos. Se não há veículos, não há rede de carga. Mas o que nós estamos a assistir, de facto, é que estão a haver cada vez mais veículos. Haverão muito mais, porque já nada para a mobilidade elétrica. Nós vemos isso em todas as marcas que têm, neste momento, todas as marcas já têm veículos elétricos ou pelo menos híbridos. E não há ainda uma rede de carregamento suficiente para todos. E o que nós achamos também é que queremos simplificar, ou seja, quem acede à Charge Surfing basta fazer o download da aplicação para Android ou, obviamente, para iOS, para a Apple, e em 2 minutos está a carregar o seu veículo, sem complicações. É um pouco como sermos Airbnb, está na habitação e nós somos o Airbnb dos carregadores. Mas é preciso que os operadores desses postos sejam aderentes da Charge Surfing? Exatamente, ou seja, quem é o dono do espaço privado onde o carregador está instalado é mesmo parte da rede Charge Surfing, ou seja,
aqui é um bocadinho diferente do normal. O que é que isto quer dizer? O dono do espaço tem a definição de poder escolher os valores, de poder escolher qual é o tempo de máximo de permanência do veículo e até de poder escolher também qual é o valor extra quando, infelizmente, acontece também alguma falta de civismo, que é os veículos são carregados e ficam lá indefinidamente, não é? E nós não queremos isso, queremos é que sirva cada vez para mais utilizadores. E ele pode escolher. Exatamente, a rotatividade é boa. Mas neste momento os grandes operadores, tipo a Prio, Mobilétrica, Alpes e por aí fora, já estão na vossa rede? Não, porque esses utilizadores, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, não têm ainda postos na rede privada a funcionar do modo que nós temos. Se o irão fazer ou não, obviamente depende da estratégia de cada um, mas obviamente que também o poderão fazer. E até acho que é bom que o façam, para ser sincero. Quanto melhor for a rede, é melhor para todos. Sim, é verdade. E pronto, e mais simplificado, não é? Até o ideal seria haver alguma coordenação entre redes, incluindo Mobié também, não é? Mas isso as apps também já fazem um bocado desse trabalho, não é? As apps acabam por identificar todos os postos e quem são os operadores desses postos, não é? Exato, ou seja, o nosso objetivo principal quando fizemos a aplicação não era só ser uma coisa fechada e para funcionar connosco, nada disso. Nós, aliás, já falámos com alguns operadores que estão na rede pública e disponibilizámos a nossa solução para que eles possam também colocar carregadores em locais privados. E isto, o que é que isto quer dizer? Ou podem funcionar com a nossa imagem, ou podem mesmo, como o software é todo nosso, nós somos uma software house, podemos personalizar a app de acordo com a imagem de cada um, de acordo com a imagem de uma empresa. Obviamente isto só faz sentido para grandes operadores ou grandes empresas, não é? Portanto, a nossa rede tanto pode ser um simples restaurante que quer ter um espaço de carga para os seus utilizadores. Era isso que eu ia dizer. Como podem ser milhares de utilizadores que podem ou não ter uma app personalizada. O que nós queremos, e é isso que é o futuro, é que seja sempre integrado, ou seja, mesmo as apps personalizadas, por exemplo, para um operador qualquer que ele fosse, partilham os utilizadores. Um utilizador nosso consegue ir a qualquer rede. E o que nós queremos de futuro, e é para isso que estamos a trabalhar, e aliás já se vê isso na Europa, as redes estão cada vez mais integradas, é um utilizador nosso aqui de Portugal poder ir a uma Alemanha, carregar em qualquer rede e carregar com a nossa aplicação, e exatamente o contrário. Um utilizador de uma rede na Alemanha poder vir a Portugal e carregar na nossa rede, exatamente utilizando a mesma app que utiliza na Alemanha. Sim, portanto isto será bom, no fundo, para espaços privados, mas em que vai público, sei lá, desde o restaurante, como diz, até, sei lá, um edifício de escritórios, quer para os de lá, quer para quem lá vai ter reuniões e por aí fora. Sim, é realmente uma mais-valia. Olha, e a propósito disto, diz. Não, por acaso falaste nisso do privado e temos tido muitas solicitações de parques empresariais, sem dúvida. Porque é um espaço privado, obviamente, mas que também não querem estar a disponibilizar pontos de carga e estar só a ter esse custo. E não faz sentido, não é? Um parque empresarial ter esse custo. Tem várias empresas e as empresas têm veículos diferentes, uns a combustão até e outros elétricos. Quem faz o ponto de carga, e nós somos apologistas disso, deve pagar de facto aquilo que faz, porque o pagamento é irrisório. É outra coisa boa da nossa rede. Achamos que temos valores de facto mais justos e é através desse tipo de valores. E o dono do espaço ganha exatamente, obviamente, dependendo da quantidade de investimento, faz parte da rede. Cada carregamento que haja, ele ganha uma parte desse carregamento. Sim. Pode ir de 20% a 50% ou mais. Sim. Olha, fica a sugestão de vocês sugerirem, sobretudo a quem tem grandes espaços, que faça aquilo que o Grupo Join vai fazer nas novas instalações, que é, vão pôr captação suficiente para a operação toda do edifício, para carregar os já quase 30 carros elétricos que eles têm de frota, já só têm elétricos e meio dúzia de híbridos dos comerciais, e pelos vistos ainda sobra. Eu sugeri, por exemplo, fazerem uma associação com os dali à volta para eles poderem fornecer também para as empresas vizinhas. Exato, isto era ótimo, sem dúvida. Portanto, no caso deles, não é numa ótica de lucro, vai ser uma enorme redução de despesas, obviamente, mas imagina, num caso de uma empresa da vossa rede, e que não tenha só como objetivo carregar os da sua frota, mas também de quem lá vai e de colaboradores que não têm carros de empresa e por aí fora, passa a ser 100% de proveito. Sim, até porque nós temos uma particularidade também, que neste momento, que nós saibamos, não existem noutras redes, ou seja, o host, o dono do espaço, pode carregar de forma gratuita, sem pagar nenhum tipo de margem.
Obviamente tem que pagar a energia que gasta, porque a energia já é dele, não é? Mas ele carrega os seus carros de forma gratuita e isso é outra coisa boa. É exatamente como estás a dizer. Ou seja, ele carregando os seus veículos de forma gratuita, ao mesmo tempo pode disponibilizar para outros sem preocupação de estar também a perder com isso. Pelo contrário, está a disponibilizar o serviço e ainda está a ganhar com isso. Cada vez mais temos que caminhar para a rede elétrica ser um backup. Cada vez mais haver cogeração. Eu não estou a dizer cada um estar a pôr na sua casa e ter a bateria e ser só para a sua casa, mas para um condomínio faz sentido, para um bairro faz sentido, para uma fábrica faz sentido, e portanto cada vez esse é mais o caminho. Há de haver aí a rede elétrica e a maioritária da operação elétrica não devem gostar muito do que eu estou a dizer, mas este é que é o caminho da sustentabilidade. E olha, e por falar em caminho, antes de mais, deixa-me pedir-te, qual é o teu diagnóstico há um mês e meio atrás? Já vamos falar do agora e do a seguir, mas antes de chegarmos, antes de vir o bicho, qual era o teu diagnóstico da mobilidade elétrica em particular? Não vamos para a sustentável, que tínhamos aqui para mangas, mas em relação à mobilidade elétrica em particular, em Portugal, qual era o teu diagnóstico? Como é que as coisas estavam? Eu acho que, sinceramente, acho que esta pandemia veio um bocadinho também fazer as pessoas terem outra sensibilidade para a mobilidade elétrica, ou seja, para a sustentabilidade. Porque acho que já ninguém hoje pode negar que o modo como nós estamos a progredir em termos de sociedade não é o modo correto. Portanto, tudo o que é esta produção em massa, principalmente a produção animal, e nós vemos que isso foi um dos causadores desta pandemia, pandemias anteriores e de pandemias futuras que haverão. Infelizmente, não há outra hipótese, vamos ter que estar preparados para isso. Esta produção em massa e este modo de tratar a própria higiene e os próprios animais não é adequado. Aliás, nós estamos a ver, já antes estávamos a ver e agora vamos ver muito mais, um investimento impressionante tanto em alternativas à alimentação, como alternativas à carne e até a outros alimentos. E não só a carne, às vezes fala-se muito da carne, mas não é só da parte da carne, tem a ver também com alimentos que nos são prejudiciais e que com grandes produções em massa, como é o caso, por exemplo, até da soja, que se muito fala da deflorestação da Amazónia, por exemplo. Do óleo de palma, por exemplo. Exatamente, do óleo de palma. E o que nós estamos a assistir é um investimento impressionante, tanto em empresas que têm alternativas mais saudáveis, como até produção de células, ou seja, de carne em laboratório, que eu acredito que vai ser uma das grandes tendências do futuro. E às vezes tem este tipo de conversa e as pessoas dizem, carne em laboratório nem pensar, isso pode estar cheio de coisas e etc. Mas as pessoas, pelos vistos, desconhecem como é que são dados os antibióticos em medicina ou na pecuária, não é? E a tal maneira que nós, por causa dos antibióticos todos que a nossa comida leva, cada vez estamos com mais doenças autoimunes. Olha, mas vamos deixar essa parte mais para os ambientalistas puros e duros e até para os cientistas. Mobilidade elétrica. Como é que as coisas estavam? Eu acredito, mas pronto, isto na parte da sensibilidade, não é? Ou seja, eu acho que esta pandemia veio também trazer uma melhor sensibilidade para vários assuntos sustentáveis e obviamente um deles é a mobilidade elétrica. Apesar de nós vermos às vezes algumas notícias contra e dizer da poluição das baterias, etc., o que nós sabemos em termos científicos, e é isso que interessa, é que a mobilidade elétrica é muito mais sustentável do que a mobilidade anterior, ou seja, do que a mobilidade a combustão. E eu já digo que é a mobilidade anterior porque eu não acredito que a mobilidade a combustão dure muito mais tempo, para ser sincero. Lá está, é uma questão de tempo. São 5, 10 anos, são 15, não sei, mas obviamente o que nós temos assistido e o que a história nos ensina é que as novas tecnologias, quando são tecnologias de facto que fazem evoluir a humanidade e são mais autossustentáveis e principalmente mais eficientes, acabam sempre por vencer. E eu aqui também quero salientar o mais eficiente. Tirando a parte de sustentabilidade, tirando tudo, é muito mais eficiente um motor elétrico que chega a ter rendimentos de 95%, 98%, com o motor a combustão que tem rendimentos entre 25% a 30%. Isto mesmo em termos energéticos é impressionante a diferença, é abismal a diferença. E toda a sociedade, obviamente, e nós como humanidade, temos que, tendencialmente, ir para um menor consumo energético. E só nisto
a mobilidade elétrica já vence, tirando tudo o resto que é muito mais importante e que nós agora estamos a ver que é muito mais importante, que é a sustentabilidade. E achas que estávamos a andar no caminho certo, numa boa velocidade, ou nem por isso? No caminho certo, sim. A velocidade, obviamente, até por questões, tanto por questões sociais, de ambiente e, obviamente, também pela parte empresarial, sem dúvida, devia ser mais rápido. Devia. Acho que devíamos estar a caminhar mais rápido para a chamada economia verde. Porque, às vezes, há aquela ideia que nós, por queremos sustentabilidade, que não se pode fazer dinheiro com a sustentabilidade. Eu não sei porque é que estas ideias às vezes aparecem, não é? Quase como a sustentabilidade tem que ser um trabalho pro bono, um trabalho de solidariedade social. E é exatamente o contrário. Pode-se fazer muito dinheiro com a sustentabilidade e, obviamente, que esse dinheiro que pode-se fazer com a sustentabilidade é esse que interessa no aspecto que é a progressão. A nossa progressão como sociedade deve vir para uma economia, sem dúvida, da maneira que está, mas uma economia em crescendo com respeito por tudo o resto. Ou seja, tanto por nós, na nossa saúde, como pela natureza e pelos animais. Porque a verdade é que isto também é outra coisa que a pandemia nos está a fazer ver cada vez mais, não é? Já antes havia esta ideia da globalização, mas as pessoas não ligam muito a todo o lixo e toda a poluição que fazemos. Geralmente, os países de terceiro mundo são os mais prejudicados com isto. E agora nós estamos a ver uma coisa curiosa também. Os países de terceiro mundo vão ser prejudicados, sem dúvida, mas agora com esta pandemia estamos todos, e as cidades com mais população são as primeiras a ser prejudicadas. As pessoas estão a entender que, de facto, a globalização não é só para um lado, é mesmo uma globalização total. Sim, as pessoas estão a ganhar alguma consciência, e isto serviu para isso. A minha questão, pelos vistos, estás algo otimista. Nós temos dados um bocado contraditórios, que é as pessoas estão a ganhar consciência, mas ao contrário daquilo que nós costumamos dizer, que é preciso haver evolução de mentalidades para depois haver a evolução de comportamentos. Começa a haver algum receio de que esta pandemia afinal até atrase, ou seja, evoluiu-se a mentalidade e as pessoas aproveitaram o confinamento para evoluir as mentalidades, mas se calhar isso não se vai traduzir imediatamente em evolução de comportamentos. Por exemplo, entre outros fatores, o descalabro do preço do petróleo, não é? Neste momento, as pessoas não têm noção, há dezenas e dezenas de milhares de petroleiros parados nos oceanos, carregados, porque não têm para onde despejar o petróleo. Nos Estados Unidos já chegou a acontecer, agora estabilizou, mas numa primeira fase, que era, a gente paga para nos levarem daqui o petróleo, não era vendemos, pagamos para nos levarem daqui o petróleo. E isto pode vir a ter, até cá se sentiu, na realidade, nos preços, que é coisa rara, porque já teve o barril de petróleo a $120 e a $60 e cá notou-se em 3 ou 4 cêntimos, porque a grande fatia de impostos... Isso acontece. A grande fatia não só, não é? Mas pronto. Mas na realidade, desta vez a coisa é de tal maneira que até cá se sentiu de forma notória e, portanto, há algum receio que isso venha a atrasar um bocadinho este processo. Também porque as marcas tradicionais andam a apostar em embaratecer os carros a combustão fortemente, ganham dinheiro numa coisa que depois no elétrico praticamente não ganham, que é na manutenção, mas na venda os preços estão um bocado falseados neste momento, e portanto, e as pessoas neste momento vão passar grandes dificuldades, muitas pessoas vão passar grandes dificuldades e portanto o passar para um veículo mais sustentável não está na primeira prioridade, como o ter uma alimentação mais sustentável, mas se calhar um bocadinho mais cara, não está na primeira, ou seja, temos este dado curioso, não é? Que é, sim, sente-se, as pessoas, as conversas são mais informadas, as pessoas, mas se calhar não se vai traduzir rapidamente num aceleramento dos comportamentos. Mas já lá vamos em relação a isso. Eu quero fazer mais uma pergunta em particular em relação à mobilidade elétrica em Portugal. Tem os ciclomotores. Isto é exato. É a discriminação normal, mas essa discriminação dos ciclomotores já existe nos veículos a combustão. Também a verdade é essa. E, obviamente, estamos a falar da mobilidade elétrica e não é um nicho dentro de outro nicho, praticamente, não é? E na pior. Mas o que nós temos assistido é principalmente as empresas de entregas, sem dúvida, tanto de comidas como de outras mercadorias, estarem a investir bastante
na mobilidade elétrica em termos de motociclos e ciclomotores e bicicletas. Sim, agora estava a dizer os ciclomotores, estava a dizer as duas rodas em geral, tirando as bicicletas. Não, é que as pessoas, se calhar, não têm noção. Eu acho que isto é quase vergonhoso, culturalmente. É que temos andado... Eu sou dos que se queixa que o subsídio só para os primeiros 1000 carros elétricos é contraproducente, e já se nota este ano que esgotou, acabou, portanto o governo, a partir de agora, é responsável por toda a gente que vai dizer, então só compra em janeiro do ano que vem. E, portanto, acaba por ter esse efeito negativo. Mas as pessoas não têm noção é que, nestes últimos anos, o que tem acontecido, infelizmente, até porque os veículos de duas rodas são muito mais sustentáveis, até em termos de trânsito e a todos os níveis, do que os de 4, é que temos estado a ir buscar subsídio aos duas rodas para dar aos de 4, porque os duas rodas vendem-se meia dúzia. Meia dúzia é uma imagem. Sim, é uma mas vendem-se muito pouco. O que é preocupante. Realmente as plataformas de partilha e agora também as de entregas estão a mudar isso um bocadinho. Ainda só um bocadinho. É assim, nós por acaso tivemos uma aposta grande. A Papa John's, por exemplo, já tinha estado em Portugal há uns anos, mas acho que a coisa não correu muito bem porque era franchising, e agora a própria marca veio para Portugal e estão a ter bastante sucesso. E foi a primeira, pouca gente sabe disso, foi a primeira empresa a ter uma frota 100% elétrica. Eles não têm veículos a combustão, 0 veículos a combustão. E eles já vieram para Portugal o ano passado com uma frota 100% elétrica. Acho que é muito bom para o nosso país também ter este tipo de iniciativas. Falando do resto, o que nós vimos é que nós vemos qual é o objetivo destes incentivos do Fundo Ambiental, não é? É uma maior sustentabilidade e promover a sustentabilidade, mas é exatamente como tu dizes, promover a sustentabilidade não é só automóveis. Promover a sustentabilidade numa moto ou numa bicicleta é muito maior o impacto do que é num automóvel. E, portanto, não se percebe como é que, ao princípio, ou talvez se perceba por causa do mercado, como o mercado funciona, nós sabemos, só houve incentivos para automóveis, depois lá vieram os incentivos para motos e bicicletas, e este ano reduziu-se em 50 euros o incentivo para as motas. Quer dizer, não tem razão nenhuma de um incentivo de motas ter sido reduzido desta maneira e o incentivo para os veículos automóveis continuar como está. Pois, não faz qualquer sentido. Aliás, como sabes, também sou muito envolvido na conversão de veículos, e uma das causas que temos estado a trabalhar, quer dizer, até vir o bicho, estávamos a trabalhar até junto do Secretário de Estado da Mobilidade e tudo, para que Portugal aposte na conversão, e uma das coisas não faz sentido um veículo novo, que tem uma pegada de produção, e muitas vezes até também tem uma pegada de abate do veículo anterior, ter o subsídio, e um veículo reutilizado, passado para sustentável, não ter esse incentivo, esse subsídio. Mas pronto, as coisas... E a homologação, não é? É outro problema também cá em Portugal, não é? Sim, é a burocracia, sobretudo. A lei existe, falta regulamentação e desburocratizar. Além de que depois não há o que é proibido na realidade, por exemplo, é o passar para híbrido. O que em muitos casos é uma boa solução intermédia. Uma frota de veículos comerciais, que neste momento tem muito poucas alternativas no mercado que lhe sirvam em termos de autonomia e de espaço de carga e por aí fora. Vão ter que esperar mais uns anos até terem alternativas. Mesmo que já houvesse, muitas empresas, por isso simplesmente, não têm a capacidade financeira de renovar uma frota do pé para a mão. Sim, mas acrescentar-lhe um motorzinho elétrico e uma bateria pequena e, portanto, passar, sobretudo para os que fazem trajetos urbanos, passá-los pô-los a consumir metade, é um bom passo intermédio. E é um passo intermédio que, em muito pouco tempo, é rentável, porque recupera-se esse investimento com o que se poupa em combustível. Mas pronto, essa é outra conversa. Eu tenho realmente pena que, curiosamente não é só em Portugal, é geral, mas cá em Portugal é bastante sensível, que os duas rodas elétricos não tenham realmente mais peso. E uma das dúvidas que eu tenho tido, e queria-te colocar já esta questão, vamos passar para o futuro então, perdão, é se... uma vez que vai haver agora uma fase intermédia em que as pessoas têm algum medo de contágio, por muito que estejam sensibilizadas que temos que usar mais os transportes públicos,
é normal que haja algum receio, nem queremos que esteja toda a gente ao mesmo tempo à hora de ponta enfiadas nos autocarros, claro. Vai ter que haver outras medidas empresariais até, de desfazamento de horários e por aí fora, mas pronto, tem-se notado uma procura de bicicletas. Em muitas soluções, em muitas situações, a bicicleta não é bem solução, quer a nível físico da pessoa, quer a nível de distâncias, por aí fora. Achas que esta pode ser uma oportunidade para os duas rodas elétricas? Sem dúvida, sem dúvida. Nós notámos uma diferença disso. Nós, apesar de estarmos parados, temos notado um fluxo grande de pedidos de cotação, etc. E fizemos algumas vendas, sempre com os devidos cuidados, mas fizemos, de facto, algumas vendas também. Ou seja, nós estamos a ver que há essa preocupação das pessoas e não somos os únicos. Mesmo falando com outras pessoas que estão nesta área, também têm dito que começam a haver uma procura das pessoas de fugir do transporte público, da maneira como as coisas estão. O que para a mobilidade sustentável pode ser bom ou mau, não é? Depende também do transporte público. Obviamente, no comboio, que é elétrico, é bom. Se calhar, se estivermos a falar de autocarros, a combustão principalmente é mau. O que é verdade é que, em termos sustentáveis, tanto a bicicleta elétrica como uma scooter elétrica têm uma pegada ecológica muito menor do que a maioria dos transportes públicos. Atenção, às vezes as pessoas não têm bem esta ideia porque o transporte público leva muita gente, não é? Mas se for um transporte público que não é eficiente também em termos de locomoção, principalmente se for a combustão, mesmo que leve mesmo um autocarro com 30, 40 pessoas, pode ter uma pegada ecológica maior do que uma simples bicicleta ou uma scooter elétrica, no caso de maiores distâncias e de pessoas que não têm a capacidade física, como dizes. Porque depois também se vê um bocadinho isso, não é? As pessoas veem muito os outros à sua imagem, a verdade é esta, não é? E às vezes quando falamos tanto de motas e de outras coisas, dizem, mas porquê não uma bicicleta? Mas as pessoas esquecem-se que nem toda a gente tem capacidade física, tem até equilíbrio e saber de andar de bicicleta, a verdade também é essa, e que algumas distâncias são bastante significativas. E não estou a ver algumas pessoas a chegarem a fazerem distâncias de 30, 40, 50 km, mesmo em bicicletas elétricas, e a chegar ao seu local de trabalho, dependendo, obviamente, do trabalho de cada um, mas a chegarem suados e o tempo que o demoram a fazer. Portanto, a scooter elétrica é um ótimo compromisso, a bicicleta para distâncias mais curtas, sem dúvida, e mais citadina, e a scooter elétrica para maiores percursos. Nós, por exemplo, temos muita gente a viver na periferia que procura, de facto, as scooters elétricas exatamente por isso, porque ou não sabe andar de bicicleta ou o percurso é demasiado grande e também não quer andar no transporte público porque quer ter a sua liberdade, a verdade é essa. E o que nós assistimos também é que este sharing, por exemplo, da Coltra, em Lisboa, também tem trazido muitos clientes, porque eles, aliás, nós até temos a mesma marca que a Coltra tem, que é da Ascol, mas mesmo não sendo a mesma marca, as pessoas começam a perceber que a andar na Coltra e a andar na cidade, começam a perceber que aquilo é uma liberdade imensa e uma facilidade imensa em termos de estacionamento. Eu acho que a Coltra tem prestado esse serviço de sensibilização também. Além do serviço sustentável, que é a própria operação e proporcionar veículos sustentáveis para as pessoas se deslocarem e veículos com pouco impacto no trânsito também, o certo é que também tem servido para muita gente dizer, espera lá, isto afinal é interessante. E achas que muitas dessas pessoas já eram motares ou são novos convertidos? Eu acho que a coisa anda para aí, se calhar 60-40. 60% que já eram, mas 40% não, e quer experimentar. Porque outra coisa gira da Coltra é porque há pessoas que nunca experimentaram, ou andaram muito pouco, não é? E que começam a andar mais e percebem que aquilo é muito fácil de conduzir e tudo o que proporciona e optam então por comprar uma scooter elétrica. E depois é isso que estás a dizer. É que a cidade não é só o problema da poluição, é o problema do espaço. É o problema no trânsito, é o sítio onde estacionar. A cidade tem um problema, em termos de sustentabilidade, de locomoção, de movimentos, tem esse problema. Não é, as pessoas às vezes pensam que é só a questão da poluição, mas não é, né? Tem a ver com o trânsito e tem a ver com o próprio espaço. Onde é que os veículos, mesmo que sejam elétricos, onde é que eles vão caber todos dentro da cidade? Não podem. As cidades têm que ser cada vez mais para as pessoas e cada vez menos para os transportes. A verdade é essa. Sim. E os transportes... bom, há bocado quando falavas dos coletivos, preferencialmente onde também eletrificaste, não é? E já estão eletrificados. Sim, já há muitos. Mas pronto, não podemos também só pensar na pegada da operação, temos que pensar na pegada da produção, que ainda por cima, num elétrico,
apesar de, ao contrário do que muita gente pensa ou acredita, ou quer acreditar, a pegada de produção já é bastante menor do que a pegada de um veículo a combustão. O certo é que percentualmente, em relação à operação, é muito maior, porque depois a operação quase não tem pegada, não é? E, portanto, a pegada, o peso da produção, e por isso é que eu também, há bocado que eu estava a comparar entre o transporte público e as scooters, temos que pensar que uma coisa é produzir um autocarro, outra coisa é e leva 50 pessoas, outra coisa, e 50 pessoas diferentes de cada vez, e outra coisa é produzir 50 scooters. Sim, mas não há um... Desculpa, eu interrompi-te. Não, é só, tem que haver um balanço entre as várias soluções. Essa que é a questão. Tem que haver cada vez mais interação entre as soluções, não é? Não pode haver, obviamente, a locomoção nunca passa só por um meio. Tem que passar por vários meios, sem dúvida, é exatamente como estás a dizer. Nós precisamos de todos. Agora, há que haver um balanceamento entre os vários, não é? E chegar a esse balanceamento certo não é fácil. O que nós sabemos sem dúvida é que esse balanceamento tem que passar em termos, na totalidade, por uma mobilidade que não tenha emissões, seja a mobilidade elétrica ou seja outra tecnologia que nós venhamos a ter no futuro, mas obviamente que há de passar sempre pela energia e eletrões é energia. Sim, as pessoas muitas vezes até falam do hidrogênio e esquecem-se que no formato atual o hidrogênio está a alimentar motores elétricos. Sim, exatamente, é verdade. Sérgio, já estamos a passar um bocadinho o nosso tempo. Queria-te perguntar, primeiro, faltou perguntar-te no geral, o que é que tu achas que vai realmente mudar no mundo? Agora vamos deixar um bocadinho a mobilidade tu acabaste por aflorar isso um bocado em termos de comportamentos e das carnes e por aí fora, etc. A pergunta agora é prática, não é aquilo que nós gostaríamos, é o que é que tu achas que vai realmente mudar naquilo que já se chama a nova normalidade? Exato. Bem, com todo o respeito para quem teve problemas e, infelizmente, para as pessoas que morreram desta pandemia, o maior medo, além disso, é que as coisas, de facto, fiquem iguais. Esse é o meu maior medo, é que fique tudo igual. Porque as pessoas, e nós sabemos isso, não é? É uma frase tipo clichê, mas é verdade. As pessoas esquecem-se muito rápido. E o meu maior medo neste momento é esse, é que as pessoas esqueçam. Portanto, eu espero que isso não aconteça e eu acho que todos nós temos que fazer o nosso trabalho para que isso não aconteça. Exatamente como tu estás a fazer com estas conversas e como todas as empresas da mobilidade sustentável, mas também nós como indivíduos em casa, seja com os nossos filhos, seja com os nossos pais, seja com os nossos irmãos, com os primos de terceiro ou quarto grau, nós temos que falar das coisas e falar de como deverá ser a nova realidade e obviamente, aquilo que disseste muito bem, nem toda a gente vai ter, e muita gente já está a ter muitas dificuldades financeiras. Obviamente que não vamos pôr todas as pessoas a comprar veículos elétricos ou mesmo scooters elétricas. Isso é outra coisa boa, pelo menos a scooter elétrica é bem mais económica em termos de comprar um automóvel. Temos que fazer as pessoas perceberem que há outros caminhos. Essa é a parte mais importante. Porque se as pessoas estiverem melhor informadas e souberem que há outros caminhos, a tendência... Eu quero acreditar, eu sou um otimista, seja um defeito ou seja uma virtude, quero acreditar que as pessoas com maior educação e sabendo que há outros caminhos que vão optar pelo caminho certo. E esse caminho certo pode ser simplesmente como há umas décadas ninguém falava em reciclagem e que agora praticamente toda a gente faz reciclagem. E eu acredito que na mobilidade depois, mas é muito mais do que era antes, não é? Sim. Não, agora faz às vezes mal, pouca coisa. Cá, por exemplo, não separamos aquilo que é compostável, o orgânico, do lixo, é uma falha. Infelizmente. Mas está. Mas eu acho que... Sim. E eu acho que principalmente é isso. Eu acho que a educação é tudo, não é? É um bocadinho por aí. Se educarmos as pessoas e as pessoas, mesmo entre família, falarem de quais são as alternativas e os caminhos, acho que as pessoas vão, na sua maioria, obviamente não são todos. A verdade é que há sempre idiotas. A verdade é esta. No mau sentido, não é no sentido das ideias, não é? Mas acredito que seja uma minoria e cada vez sejam mais minoritários ainda. Olha, na realidade, eu fiz-te uma pergunta anterior e tu acabaste por responder no tom em que costumamos acabar, que é o que é que achas que devemos e podemos fazer para melhorar as coisas. E no fundo foi o que tu acabaste por fazer.
Queres deixar mais alguma mensagem nesse campo? Seja mobilidade ou não? Não, eu acho que já disse o que tinha a dizer. Deve ser principalmente o passo-a-palavra. É o mais importante, porque as pessoas que estão mais próximas de nós e as pessoas que nós conhecemos são as primeiras pessoas com que nós lidamos e que damos mais atenção. E deve ser esse o caminho. Se nós todos estivermos a falar dessas coisas e a falar da sustentabilidade e de como podemos ser mais sustentáveis a todo o nível, nós vamos ver que as nossas vidas vão melhorar como um todo. Olha, é a melhor mensagem. E até porque as pessoas não há maneira de perceberem o que é que quer dizer insustentável. Sim, é verdade também. Não, não querem saber. Mas insustentável representa nós, a terceira praga que invadiu, a praga que invadiu o terceiro calhau ao contato do sol. Exato. Desaparecer. Mais depressa ou mais devagar, mas desaparecer. Nós vamos sempre desaparecer. A Terra vai cá ficar depois de nós. Escusamos é estar a acelerar tanto o processo, não é? Exato. É que as pessoas às vezes têm essa ideia, e falaste muito bem. É que a questão aqui não é a Terra não precisa de nós para nada, não é? Vai cá continuar, como diz, nós é que podemos não estar. Portanto, o que nós temos que fazer é tratar a Terra de maneira a que ela goste que nós estejamos cá e que tenhamos um ambiente e um ar respirável, não é? Sim. E que tenha paciência para nos aturar mais uns tempinhos. Exato. É? A ver se a própria natureza não lança outro vírus, não é? Para tentar equilibrar as coisas. Ok, fica essa nota. Sérgio, muito obrigado. Obrigado também. Vamos falando e vamos ter... Lembra-te, On Mobility. Vamos fazer outro online e depois em setembro vamos fazer o da Amadora, na Semana Europeia da Mobilidade. Estamos já a começar a preparar. Vamos falar certamente. Tá bom, tenho todo o prazer em ajudar e aproveito para, na boa maneira portuguesa, puxar a brasa à minha sardinha, não é? Vão visitar também e ver como podem fazer parte de uma rede, porque a questão não é só... Lá está, nós não somos uma empresa apenas virada para os resultados, somos uma empresa em que queremos que as pessoas participem e queremos que os utilizadores tenham uma solução viável, económica e que as pessoas tenham prazer em partilhar os seus pontos de carga. Ok, fica a mensagem. Obrigado, Sérgio. Obrigado também. Um abraço, António. Obrigado pelo convite. Ora é essa. Quanto a si, depois de mais uma conversa para repensarmos, veja-nos nas páginas do Facebook da E-Conversas, da Ecomood, da TV Amadora, no YouTube da TV Amadora, em tvamadora.com e no Instagram do E-Conversas. Sempre, enquanto durar, de segunda à quinta, às 11 da manhã. Fique saudável e aproveito também para repensar. Até sempre. Até já.